Olá, queridos e amados irmãos, amigos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Foco na Lição. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e este vídeo é sobre a nossa revista Betel Dominical, segundo trimestre de 2024. O tema deste trimestre é Ordenanças Bíblicas, doutrinas fundamentais imperativas aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. Nosso comentarista, Bispo Abner Ferreira, é presidente da CONEMAD RJ, Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, no estado do Rio de Janeiro, bem como presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus, do Ministério de Madureira, Igreja Mãe, segundo vice-presidente da CONAMAD, advogado, bacharel em teologia, articulista, escritor e conferencista. Dentre outras tarefas que ele desempenha, tanto no meio social quanto eclesiástico. O que vamos estudar? Estudaremos ordenanças bíblicas. As lições deste trimestre será muito importante para o auxílio de continuarmos a ensinar e cumprir tudo que o nosso Senhor Jesus Cristo ordenou. Todo discípulo de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, precisa obedecer a respeito do batismo, ceia, evangelização, contribuição, congregar, perdoar, amar, buscar a paz, fazer o bem, exercer a vigilância, oração, dentre outras que serão abordadas com muita graça de Deus e carinho a todos os nossos leitores, ouvintes e também alunos e professores. Tais ordenanças contemplam, além do conteúdo doutrinário, ensinos morais, éticos de Cristo, que foram expressos tanto nos evangelhos quanto nos escritos apostólicos. É uma segurança para a igreja estar sempre ouvindo, refletindo, lendo e se esforçando para aprender cada dia mais acerca das ordenanças bíblicas, mesmo que você seja já um conhecedor delas. Mas aplicar o coração a isto torna cada vez mais forte e cravado aquilo que o Senhor Deus tem a tratar sobre ti e sobre todos os demais. Que o Espírito Santo possa continuar guiando, esclarecendo, capacitando você, a sua aula, a igreja, para uma vida de obediência, para a glória de Deus, até que Ele venha. Lembrando a todos vocês que o objetivo dos vídeos Foco na Lição é apresentar de forma resumida o conteúdo de cada uma das 13 lições da revista Betel Dominical, e o resumo de hoje é sobre mais uma lição. A lição de hoje é lição 8, ordenança para confessar os pecados e perdoar as ofensas. Texto áureo. E quando tiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo de número 25. Verdade aplicada. O perdão é uma ordenança bíblica e precisamos exercitar o perdão nos relacionamentos. Objetivos da lição: ressaltar que o perdão é uma ordenança bíblica, mostrar que a base do perdão é o arrependimento, falar que precisamos exercitar o perdão. Texto de referência é 1 João, capítulo 1, versículos 7 ao 10. Se você desejar, faça a leitura com muita calma em casa, para que você possa adquirir sempre um bom conhecimento da palavra de Deus e anexar a toda boa prática instrutiva da aula e também captação de recursos em cima daquilo que Deus tem te dado como experiência e também conhecimento. Uma das características mais importantes da comunidade dos discípulos de Cristo é o fato de terem sido alcançados pelas manifestações da riqueza, misericórdia e compaixão de nosso Senhor, expressa pelo perdão divino. Assim como foram perdoados e ingressaram na comunidade, devem também expressar o seu relacionamento interpessoal, o perdão que receberam, pois o próprio Jesus Cristo nos ordenou isso.
Se quisermos alcançar o perdão, precisamos perdoar. O ponto 1, precisamos do perdão de Deus. A doutrina bíblica do perdão envolve nossos relacionamentos com Deus e com o próximo. O perdão de Deus para nós remove a culpa, restaura a nossa comunhão com Ele. Assim, o perdão de Deus envolve o cancelamento do efeito do pecado cometido e a aceitação do pecador. Lembrando que as consequências, elas obviamente serão arcadas por todo o cristão. A consequência do pecado diz respeito àquilo que é desencadeado fruto da ação errônea. Portanto, nós assim compreendemos no ponto 1 a necessidade do arrependimento. O perdão de pecados está intimamente conectado ao arrependimento. A chamada de Deus ao arrependimento também faz parte do anúncio de Cristo no início do seu ministério. O amor de Deus é tão grande para conosco que até mesmo o arrependimento é resultado da sua bondade. Não devemos desprezar essa intensa e imensa bondade. A necessidade da confissão dos pecados para perdão é essencial. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, pois foram destituídos. É o que diz Romanos 3:23. No entanto, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Aleluias! A restauração está reservada ao que confessa e deixa. A confissão é uma admissão para a mudança de vida. Confissão de pecado é feita a Deus por meio de seu Filho Jesus. Constante pedido de perdão. 1.3. Hebreus capítulo 8, versículo número 12, retrata o contraste entre a antiga e a nova aliança, estabelecida pelo Senhor. Quem traz verdadeiro sentido e definição ao perdão é Cristo. Mas enquanto estamos neste mundo, ainda não alcançamos a medida da estatura completa de Cristo. Então precisamos absorver de Deus o perdão. Não vivemos mais na prática do pecado como seus escravos, mas continuamos na possibilidade que podemos errar, pecar, e por isso precisamos estar em necessidades extremas de conexão com os céus, na vigilância e oração para evitarmos de erros e tentações que sejam vencidas. Portanto, vigilância e oração se tornam essenciais. No ponto 2, o credor incompassivo. Essa parábola de Jesus sobre o credor incompassivo é registrada em Mateus 18, 23 ao 35. Ela nos fala figuradamente sobre o perdão divino, dando-nos uma resposta ou uma instrução correta dos procedimentos do cristão para com os seus semelhantes. Assim como fomos perdoados por Deus, também Deus quer que nós perdoemos. 2.1. O perdão exige reciprocidade. A falta de reciprocidade mostra a ausência de reconhecimento e justiça. A reciprocidade significa dar e receber. Por isso é uma condição essencial para a qualidade das relações entre as pessoas. A falta de reciprocidade mostra um coração endurecido para o perdão, mostra ingratidão, egoísmo, mostra uma consciência fraca e enferma. O perdão, portanto, excede a nossa compreensão de merecimento. O perdão, de acordo com 2.3, vai além do nosso 2.2, vai além do nosso entendimento, pois o merecimento não é computado, mas é o amor, a graça, a misericórdia de Deus que fazem acontecer o perdão em nossas vidas. 2.3. A nossa dívida era impagável. Quando nós ouvimos isso é importante porque nós tínhamos uma dívida enorme, fora das nossas possibilidades de pagamento. Mas Jesus levou sobre si as nossas transgressões, cravou os nossos pecados na cruz do Calvário. Ponto 3. Perdoai-vos
uns aos outros, o perdão acaba sendo um óleo que lubrifica as engrenagens do nosso relacionamento, principalmente com o nosso próximo e com Deus. A nossa situação passou pelo perdão de Deus. Não existe cristianismo sem perdão. Quem não sabe perdoar está na contramão do Evangelho. Portanto, no 3.1, Jesus ensina o caminho desse perdão. O caminho não é para questionar o merecimento ou para produzir mais pessoas egocêntricas, mas é para produzir a restauração, a misericórdia. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, que ressalta algo importante, que nós devemos tratar dos nossos pecados, mas também estar disposto a perdoar aqueles que nos fazem o mal. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm pecado contra nós ou que têm nos ofendido. 3.2, o perdão é o caminho para a cura do corpo e da alma. Tanto o perdão se torna tamanhamente um remédio eficaz para curar as doenças espirituais, tanto doenças da alma, que também acaba agregando a cura de doenças do físico. Tiago, capítulo 5, versículo 16, é muito enfático nisso. Mas muitos acham que esse remédio se torna caro e permanecem doentes e sofrendo. 3.3, o perdão precede a adoração. O Senhor procura os verdadeiros adoradores. João capítulo 4, versículo número 24. Por isso, ele exige que a adoração do adorador seja em espírito e em verdade. Ninguém pode adorar a Deus com hipocrisia, em litígio com os irmãos, com as pessoas. Portanto, busque se consertar. É dever de todos nós, concluindo esta lição, que os nascidos de novo, membros de uma comunidade, discípulos de Cristo, de um viver coerente, dignos de uma condição a serem novas criaturas de Jesus Cristo, de acordo com esses parâmetros, o reino de Deus possui valores diferentes dos adotados pelos sistemas do mundo, que são contrários aos valores de Deus. Dentre estes valores bíblicos está a relevância da confissão de pecados e arrependimento, a disposição e a prontidão em perdoar uns aos outros, como Cristo também nos perdoou. Assim chegamos ao final deste vídeo. Muito obrigado por se inscrever em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. A próxima lição será a lição de número 9, em que trataremos as ordenanças para uma vida de santificação. Lembrando a vocês que todos os PDFs sempre estão disponíveis com sugestões desta aula e de outras, sempre na descrição dos vídeos publicados. E esse vídeo nós temos também o PDF disponível a você. Nessa descrição, baixe e faça bom uso. Deus te abençoe, boa aula, até o próximo Foco na Lição.